E só. Ah, o questionário, eu quase apanhei hoje no grupo, né? Mas tudo bem. O questionário é até amanhã para vocês fazerem, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, quiser perguntar para mim sobre o questionário da atividade, pode falar comigo, beleza? Amanhã, depois das 10 horas, ele já não vai estar mais ativo. Então, vocês corram para fazer isso. Se conseguir hoje, terminou a aula, vai lá, responde. Eu sei que alguns já responderam, né? Mas não respondeu hoje ainda, que eu acho que é melhor para vocês. Deixa eu abrir o slide. Aqui, canetinha. Pessoal, hoje, então, o assunto que eu trouxe para vocês são as limitações, ok? Na aula passada, a gente falou das competências, né? O quanto cada tributo, o quanto de competência cada ente federativo possui para trabalhar aí com seus impostos, com os seus tributos, né? Então, o tema de hoje são quanto às limitações, o que limita cada ente federativo quanto a questões tributárias, né? Então, ó, vamos dar uma retomada aí da aula passada, né? A gente conheceu a distribuição das competências. A gente viu algumas características das competências, né? Que elas são indelegáveis, facultativas, irrenunciáveis, né? Então, eu listei para vocês 5 competências. Falei das características de cada uma delas. Então, a aula passada, ela foi somente para falar aí de competências que cada ente federativo, né, seja União, Estado, município, Distrito Federal, possui para trabalhar aí em cima dos seus tributos. Os tributos que estão dispostos, né, lá na Constituição Federal, né, esses tributos constam na Constituição, é constitucional a cobrança de tributos, né, sendo que dentro de cada uma das suas competências, né, dos entes federados. Sabe-se que cada ente federado tem na sua esfera de poder a possibilidade de instituir tributo, majorá-los, conforme as suas necessidades arrecadatórias. Né, gente? Lembrando que o direito tributário, ele é assim, né? Então, os entes federados, eles precisam suprir nossas necessidades básicas, né? Nossas necessidades básicas de convivência, né? Nossos direitos fundamentais, para que ocorra, né, para que nós, né, indivíduos, contribuintes, cidadãos, consigamos viver em sociedade, ter os nossos direitos garantidos, os entes federados precisam arrecadar. Essa arrecadação é feita através de tributos, né? Então, eles têm dentro das suas competências a questão, o poder de instituir, isentar, majorar imposto e fazer o que for necessário dentro da sua competência, né? Aí, o que está dizendo aqui, né? Existem competências, cada uma, a Constituição, né, ela então dividiu, ó, estes tributos são competências deste ente, desse e daquele, né? Distribuiu isso muito bem para que não houvesse uma dupla arrecadação, né? Ou talvez eu ter o mesmo tributo cobrado pelo Estado e pelo município, né? Então, eu preciso desse controle dessas competências para que não haja esse tipo de desvio de poder, né, de querer cobrar mais do cidadão, o cidadão como, né, situação aí, na situação de passivo nessa relação jurídica, ser castigado. E aí levanta algumas questões, né, poderia o ente tributante, que é um ente federativo, instituir tributos na forma como quisesse? Por exemplo, né, eu falei na aula passada que o IPTU, ele é do município, né? Ele é um imposto municipal. Eu falo que ele é competência municipal, ele pode instituir, ele pode majorar, ele pode isentar. Então, o que acontece? Pode o ente... Pega lá, filho. Pode o ente tributante, então, vamos supor, pode o município instituir tributos, instituir o IPTU da forma como ele quisesse? Né? Então, será? Porque eu falo, é de sua competência.
né? Essas competências são indelegáveis, irrenunciáveis, elas são obrigatórias, então ele pode fazer como ele quer, né? Então, eu falo só de competência. E aí a gente entra na questão da aula de hoje, que é a limitação. A Constituição Federal, ela dá competência para o ente, mas ela também te dá umas limitações, para que você não tenha total poder de cobrança, né, de fazer o que quiser com aquele tributo, né? Porque ele fala que aquele tributo é de minha competência e ponto final, eu faço o que eu quero com ele. Né? Então, para preservar essa relação aí o mais saudável possível, tem as limitações. Aqui é outra questão, né? Poderia esse mesmo ente exigir o pagamento dos tributos no tempo que entendesse melhor? É meu, faço o que eu quero, eu vou cobrar a hora que eu quiser. Estaria mesmo o contribuinte à mercê desse poder de tributar? Né? Porque se simplesmente a Constituição falasse assim para os entes, né? Colocasse aí para os entes, vocês têm a competência para exigir, para instituir esses impostos, façam o que quiserem. Né? Então, o contribuinte ficaria à mercê desses entes federados. Só que para que não aconteça esse tipo de situação, existem limitações, né? Que é o assunto que a gente vai tratar na aula de hoje. A Constituição, então, define esse tipo de limitação para que não haja abuso de poder, para que não haja uma tributação, né, dobrada, bitributação, enfim. Né? Então, para que não haja esse tipo de abuso e que o contribuinte não fique a total mercê aí do ente tributante, né? Existem limitações, tá? Então, a Constituição Federal trouxe em seu texto, né, as limitações do poder tributário. Elas estão na Constituição. Então, pessoal, vamos falar na aula de hoje sobre essas limitações. Então, lá na Constituição, elas estão divididas na forma de princípios, né? Vamos falar aqui, então, dos princípios das limitações e vamos também falar de imunidade, tá? Imunidade tributária. Eu lembro que numa aula presencial que a gente teve, acho que na primeira ou segunda aula que a gente teve em sala de aula mesmo, presencial, a gente até chegou a comentar sobre imunidade tributária de templos religiosos, né? Então, é assunto que entra aqui, ó, imunidade tributária que a gente vai comentar hoje. Né? Não só os templos religiosos possuem imunidades, mas outros tipos de atividades também possuem. As limitações são uma cláusula pétrea dentro da Constituição, então não podem ser alteradas, né? Destinada à proteção dos direitos fundamentais do contribuinte, não podendo ser objeto de emenda constitucional. Então, elas não podem ser alteradas, elas estão na Constituição em forma de cláusula pétrea, a qual não pode, nem por meio de emenda constitucional, que é a forma que se utiliza, né, para modificar, para acrescentar leis dentro da Constituição, né, através de emenda constitucional, porém, o que está em cláusula pétrea não se altera, somente se fizer uma outra Constituição, e aí vai ser uma nova Constituição. Né? Mas enquanto existir aqui Constituição Federal de 1988, existe essa cláusula pétrea que fala sobre imunidade e limitações também. Né? Então, isso não se altera. Ninguém pode mexer. Pode ser ampliada, sim, em prol do contribuinte. Pode haver ampliações que beneficiem o contribuinte, né? Mas não ampliações que vão beneficiar o fisco, os entes federados. Eu tenho o primeiro princípio, então, dentro dessas limitações, que é o princípio da legalidade tributária. Lá no artigo 150 da Constituição Federal diz, né, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei. Então, ó, tem uma limitação aqui. Passo para os entes federados as competências de determinados tributos, porém, eles não podem aumentar ou diminuir ou exigir, né, ou fazer qualquer tipo de alteração dentro daquele tributo sem uma lei. Né? Lembra que para se constituir uma lei que modifique algum tributo, eu preciso de uma emenda constitucional onde vai fazer uma alteração. É um processo demorado, né? Então, é um processo moroso,
um processo que exige, né, autorização, votos lá da Casa do Legislativo. Né? Então, eu preciso somente, né, com uma lei para alterar. Então, esse primeiro princípio fala da legalidade, da lei que envolve as questões tributárias. Municípios, estados, União possuem a competência, mas para alterar eles precisam de uma lei. Não é simplesmente vou ficar aqui e vou alterar rapidinho. Não, ele precisa de passar por todos os processos que regem, né, a formação de uma lei. O segundo princípio fala da isonomia e da capacidade contributiva. Esse princípio da isonomia, né, deve ser buscado sua materialidade, deve ser buscado uma igualdade material entre os indivíduos. Então, gente, quando eu falo em isonomia, é um tratamento igualitário. Então, o que acontece? Não quer dizer, por exemplo, vamos supor aí o imposto de renda. O imposto de renda, ele é sobre os rendimentos a qual a pessoa possui, né, sobre seu patrimônio. Ele não é feito de uma maneira padronizada para todos os contribuintes. Ele é feito de uma maneira isonômica, né, de igualdade, porque ela vai tratar de maneira equivalente conforme o rendimento daquele contribuinte. Então, quando eu falo no princípio de isonomia dentro do direito tributário, eu falo de tratar as pessoas de maneira igual, porque se a pessoa ela recebe o valor, né, vamos supor que ela receba aí por ano uns 30 mil reais, e eu tenho outro contribuinte que recebe por ano 60 mil reais, né, o dobro. Então, ele vai pagar proporcional à sua renda, né, aos seus bens, à sua propriedade. Né? Então, esse princípio da isonomia, ele fala isso, né? Aos mais pobres, aos que têm menos bens, menos rendimentos, eu cobro menos juros, né? Menos juros não, menos tributos. Aos que possuem mais, eu vou cobrar mais proporcional. Né? Então, o princípio da isonomia, eu vou tratar, né, na questão de equivalência, né, e de maneira desigual. Desigual porque ao que rende menos, a pessoa que tem menos, ela vai pagar proporcional àquela quantidade menor, né? A mesma coisa quem possui mais. Né? Ó, é o que fala aqui no texto, que fala que é na medida da desigualdade. Tá? Eu não posso falar que vou cobrar pouquíssimo de todos para pensar somente nos mais pobres. Né? E os que renderam mais, será que eles não devem, então, mais tributos? Né? O mesmo pode ser, vamos cobrar uma taxa muito alta, qual a pessoa, o contribuinte que teve um rendimento menor, não tem como ele pagar. Né? Então, é uma maneira desigual, né? E essa maneira desigual, ela é o princípio da isonomia, tá? Princípio da não surpresa. Duas são as vertentes do princípio da não surpresa, tá, gente? Um tributo, ele segue, então, esse princípio da não surpresa, né? Os contribuintes, eles vão pagar, né? Gera essa obrigação de pagamento de um determinado tributo, né? Seguindo, então, esses princípios aqui, da irretroatividade da lei tributária, né? Ela é irretroativa, né? Então, surgiu aí um novo tributo, então vai começar a ser cobrado, a ser instituído aquele tributo, né? Após, né, o seu início. Né? Não vou pensar no que foi feito antes e não era sido cobrado, então vamos acumular. Não, né? Ele é irretroativo. O princípio da anterioridade, né? Ele vai nessa mesma linha de raciocínio, né? Eu tenho que, dentro dessa anterioridade, eles falam também da questão nonagesimal, de que após a instituição de um tributo, eu possuo 90 dias para informar o contribuinte, fazer cobranças, né? Então tem todo um período, né, para que não ocorra no contribuinte, pessoal, a surpresa. Né? De hipótese alguma, o ente federado ele pode chegar para você e te informar e lhe cobrar um tributo, né, de surpresa. Ó, criei esse novo tributo, pague. Né? Então, ele está ferindo esse princípio aqui da não surpresa. Tá?
Vejam, pessoal, que todos esses princípios que regem aí as limitações, elas estão sempre voltadas para que o contribuinte, né, não seja prejudicado. Princípio do não confisco. Proíbe a instituição de tributos com efeito de confisco, ou seja, né, a incidência tributária não pode ser tão evasiva e exagerada a ponto de privar o contribuinte de parcela considerável do seu patrimônio, provocando nesse contribuinte a sensação de que está sendo penalizado. Né? Então, os tributos, da forma nós pagamos, eles devem ser pensados, eles devem ser analisados, as suas taxas, as suas, né, cobranças, a fim de que não passe essa sensação para o contribuinte que ele está sendo assaltado, né? Está sendo penalizado. Que aquilo, né, que aquele tributo, ele na verdade é uma sanção. A gente até falou em outras aulas, né? Sanção. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Sanção. Agora falta o outro. Né? Então, ele não deve ser considerado ou sentido aí pelo contribuinte como uma sanção. Quando eu falo sanção, né, sanção de ato ilícito, então foi porque eu cometi um erro lá, passei no farol vermelho, né? Então eu fiz errei ali nas leis de trânsito, né? Ou então eu cometi algum crime, então o penal vai me punir, terei sanções, né? Então sanção é quando eu faço algo que não é o correto, né? Algum ato ilícito. O tributo não pode ser uma sanção. Tributo eu estou pagando porque eu tive rendimentos, eu tive geração de riqueza, ou porque eu usufruí de algum serviço público, né? Enfim, ele sempre tem que ser pensado nisso, né? Preciso pagar tributos para o desenvolvimento aí do meu município, do meu estado, para que isso seja revertido em benefícios para mim, né, para nós cidadãos, e não esse pagamento do IPTU, do IPVA ser visto aí como, por ser muito oneroso, muito caro, não ser pensado, né, em quem é o meu contribuinte, a qual a gente acaba tendo essa sensação de que não está pagando tributo, que você está pagando uma multa, uma sanção. Né? Se o efeito confiscatório fosse admitido, seria essa feição do tributo. Né? Não seria esse nome tributo, seria sanção. Né? Então, por isso que eu tenho esse princípio do não confisco. Para confirmar de que o tributo é diferente, ó, podia até mudar isso aqui, ó, o tributo ele é diferente de uma sanção. Não é sanção. E eu não posso passar essa sensação para o contribuinte de que ele está sendo penalizado. Então, tem que ser pensado quem é o meu contribuinte. Princípio da liberdade de tráfego. Lá na Constituição Federal, proíbe os entes federados, né? Então, proíbe de estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Né? Esse princípio comporta duas exceções. Então, assim, existe essa liberdade de tráfego dentro do país, né? Os entes federados, eles não podem cobrar tributos para transporte, movimentação de bens, de pessoas dentro do país, tá? Não pode ser cobrado nenhum tipo de tributo para com isso. E o pedágio? Porém, esse é uma exceção, né? Que é o que eu ia falar agora. Ele possui, então, duas exceções, tá, gente? Cobrança do ICMS interestadual, que é autorizada pelo próprio texto constitucional, né? Então, é válido. E tem a questão do ICMS interestadual, né? Válido. Outro que é muito conhecido, que o Weber falou. Oi, filho. Não, né? Só um pedacinho. 2 pedacinhos. Meu filho quer comer bolo. O outro, né, que até o Weber levantou aqui a questão, é do pedágio. A cobrança de pedágio, ela está na Constituição, é possível, porque nossas estradas, né, muitas vias existem concessões, né, do serviço público, e essas verbas são destinadas aí para conservação das vias, para melhoria e para remunerar também essas concessionárias.
né? Então, existe esse princípio da liberdade de tráfego, porém existem exceções para essas duas, ICMS e pedágio. Tá? Pedágio, a partir do momento a qual eu faço essa concessão para um terceiro, né, para uma concessionária, eu dou essa liberdade, então, para cobrar esse pedágio. Tá bom? Princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. Então, a Constituição também veda aos estados, né? Então, é vedado aos estados, Distrito Federal, município, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino. Então, não pode os entes federados, pessoal, estabelecer algumas diferenças entre bens e serviços que advém aí, né, de outros estados ou de outros municípios, né? Então, se vem de outro local, eu vou cobrar mais, né? Enfim, isso é vedado também. Os estados, por exemplo, não podem estabelecer alíquotas diferenciadas sobre uma mercadoria proveniente de um estado do Nordeste, por exemplo, ou de um estado do Sul destinado ao seu território. Somente a União está autorizada a estipular tratamento tributário diferenciado entre estados da federação. Então, aqui, ó, somente a União pode fazer esse tipo de tratamento tributário diferenciado, né, como meio de fomento. Por exemplo, eu tenho uma região do país que é menos favorecida, então a União, né, ela pode fazer esse tipo de tratamento diferenciado, né, mas com, né, vista aí ao desenvolvimento daquela região. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo, né, vai cobrar aí determinados tributos dentro, né, dos produtos que vão vir lá do sul do país. Né? Por quê? Por que não? Porque, né, o estado de São Paulo vai dizer assim, eu quero produtos, serviços, os bens aqui do estado de São Paulo. O que vier de outros estados, acabo cobrando mais alguns tributos para que o preço aumente e eu consiga, né, a minha indústria, né, a minha economia do meu estado vai ficar bem, enquanto em detrimento das outras. Então, as questões tributárias, elas são pensadas a nível, né, nacional. Claro que cada ente federado com sua competência, mas não pode haver esse tipo de discriminação. Né? Então, há esse tipo de princípio, né, ó, da não discriminação, baseada na procedência, ou também no seu destino. Tá? Os princípios, Professor, pessoal, são esses 6. Oi, Eber. então, deixa eu entender. A diferencial de alíquota de ICMS a gente está falando, né? São Paulo é 18, em alguns lugares é 12, né, um pouco menor. Esse diferencial de alíquota não é o estado que escolhe, que decide se ele vai cobrar menos ou mais. Quem que decide isso? Então, a alíquota do ICMS é o que a gente comentou aqui também, ó. A cobrança do ICMS, ela é diferenciada por estado. Ela entra nesse princípio da liberdade, né? Então, cada estado tem, então, esse princípio que pode seguir, que ele é autorizado a fazer esse planejamento, né? E essa mudança de alíquota. E não pode aqui nesse princípio, por exemplo, um ente federado, né, ao receber mercadorias ou bens, fazer cobranças diferenciadas porque vem de determinado lugar, por exemplo. Né? Então, ó, a minha alíquota de ICMS é 12%, mas vindo desse estado vai ser 18%. Né? E eu fazer esse tipo de discriminação, né, tanto de vir de algum lugar, ou para. Então, ó, o que vem desse lugar eu vou cobrar 18%, né? E quando eu vou também, tanto a procedência, né, quando chega no meu ente federado, ou quando vai para outro também. Então, Entendi. essa movimentação de bens e serviços, né, se o estado de São Paulo, por exemplo, determinou que a alíquota de ICMS dele é X, então vai ser cobrado X, independente se o produto foi produzido em outro lugar, enfim, né, não há essa discriminação. Então, o ICMS em específico, ele tem essa opção de cada estado fazer, né, a sua alíquota, porém não pode ter discriminação. Então, ó, produtos que vêm lá do sul, eu não vou aceitar
ou, né, não tem como não aceitar, mas então eu vou aumentar a alíquota para que ele, né, acabe não tendo saída aqui no meu estado, né, por exemplo. Então, essa é a questão de discriminação, tá? Tudo bem, gente, aqui nos princípios? Esses princípios, então, são os que regem as limitações, né? Então, lembram que a gente falou das competências, que é o que cada um pode, né? Porém, dentro das competências existem limitações. A limitar mesmo esse poder de tributar. Ele não pode ser um poder ilimitado, né? Ele tem que ter limitações. Entrando aí, então, dentro das limitações ainda, existem as imunidades, tá, pessoal? As imunidades, a gente não pode falar que é igual, né? Teve em outras aulas que a gente até falou sobre isenção. Vou tentar escrever aqui, ó. Isenção. Isenção, então, é diferente de imunidade, tá? Isenção, gente, cada ente federado, eu não falei que ele possui as suas competências, e dentro ali das suas competências, ele pode instituir, majorar, ele pode isentar os impostos, né? Porque, vamos supor, então, que a cidade de Santo André, então, ela tem, né, a competência para com o IPTU, Imposto sobre Territórios Urbanos, né, Propriedade Territorial Urbana. Ele pode, pensando na economia, a gente até falou em aula, por exemplo, a cidade de São Bernardo do Campo, São Caetano, que tem montadoras ali, grandes empresas, que empregam muitas pessoas, eles costumam fazer esse tipo de isenção para alguns tributos, para alguns impostos, para essas fábricas, para essas empresas, porque eles estão pensando, né, no fomento da economia, nos empregos, né, em tudo que aquilo vai surtir aí de reflexo para a sua economia, né? Então, dentro da sua competência, os entes federados podem isentar. Então, eu estou dizendo assim, ó, você, né, indústria aí de veículos, né, montadora de veículos, está isenta aí esse ano de pagar o IPTU. Eu não estou dizendo que ela nunca mais vai pagar IPTU, que ela está imune, porque quando eu falo em imunidade, é proteção, né? É algo que você nunca vai passar, né? Você estando imune, por exemplo, eu estando imune a determinada doença, quer dizer que eu não vou pegar aquela doença, que aquilo pode entrar no meu corpo, mas meu sistema imunológico vai acabar com ele, né? Então, quando eu falo em imunidade, é que nunca vai ser cobrado este tributo desse contribuinte, né? Então, isenção é diferente de imunidade, tá? Porque isenção é o ente federado que lhe dá uma determinada isenção. Imunidade não, imunidade está lá na Constituição Federal, né? Lembram daquela pirâmide normativa que fala lá no topo, que está a Constituição Federal, lá em cima, e é determinado lá, não pode ser alterado, né? Então, imunidade é o que a Constituição dá de direito aí para esses tipos de organizações, de trabalhos, né? De pesquisa, enfim, que vão ter imunidade, tá? Isenção é infraconstitucional, está abaixo da Constituição, porque o ente federado pode isentar, né? Não precisa de lei para isso, né? Ele pode simplesmente, no momento que achar oportuno, isenta. Imunidade não, tá, gente? Por mais que o ente federado queira cobrar, porque, por exemplo, eu tenho a questão da imunidade religiosa, por exemplo, né? Os templos religiosos, eles não pagam, eles estão imunes aos impostos. A cidade de Santo André pode chegar para alguma igreja e falar assim, ó, tô te cobrando IPTU, você não me paga há tantos anos, né? Então vai para a dívida ativa? Não, porque esse tipo de atividade é imune, lá pela Constituição Federal, né? O órgão máximo. Toda e qualquer, então, imunidade tributária decorre de um texto constitucional, diferente da isenção, né? Que é a dispensa de um pagamento. Estando assim o ente impedido de instituir tributos, tá? Então, eu tenho essas possibilidades de, né, essas imunidades. Os entes federativos estão
proibidos, impedidos de lhe cobrar, né, estes tributos. Pessoal, outra informação importante aqui, ó, eu gostaria de deixar claro para os senhores, é que as imunidades dizem respeito somente aos impostos, tá? Eu acabei, não sei se eu coloquei no slide, eu acho que eu não coloquei, tá? Então, eu vou até tentar escrever aqui. Pessoal, quando vocês verem falando sobre imunidade, limitação não, mas sobre imunidade, ela está diretamente relacionada aos impostos, tá? Então, o que acontece? Eu tenho imunidade à recíproca, religiosa, para partidos políticos, culturais, musicais, para pagamento de impostos. Eu posso cobrar taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, né? Então, esses outros tipos de tributos, eles incidem sim e têm a obrigatoriedade de pagamento, tá? Eles não são imunes a tudo, eles são imunes aos impostos, né? Então, se atentem aí a esse ponto, é algo que eu também tô cobrando aí na prova. Tudo bem, gente? Essa diferença de isenção, essa questão de que imunidade é só com imposto, só. Tá, se atentem a isso. Só para impostos. Então, vamos aos tipos, né, as imunidades existentes aí na Constituição Federal, tá? Eu tenho a imunidade tributária recíproca. Nenhum ente federativo vai cobrar impostos de outro ente, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que o município de Santo André está devendo impostos ao estado de São Paulo, né? Isso não pode acontecer porque existe esse tipo de imunidade. Um ente federado não cobra o outro, né? E o que escreve lá no texto? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e município instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviço uns dos outros, né? Então, isso é proibido. Essa disposição constitucional é uma cláusula pétrea também, não pode ser alterada. Garante que os recursos arrecadados por cada ente não sejam levados à tributação de um para o outro, né? O que o Estado de São Paulo recebe é para ser, né, injetado, para ser trabalhado somente no Estado. Porque se começar um ente federado cobrar do outro, né, esse dinheiro começa a sair de um ente, passa para o outro, não é isso que a Constituição quer, né? O que cada ente federativo arrecada é para a sua utilização, né, para o seu ente federado. Essa imunidade somente se refere a impostos, tá? É o que eu falei aqui no início. Não se aplica a taxa. Então, eu posso cobrar uma contribuição de melhoria do Estado, por exemplo. Eu posso cobrar uma taxa do Estado de São Paulo, né? O município vai cobrar do Estado, ou cobrar da União, enfim. Isso pode acontecer. Imposto, não. Imposto tem imunidade. A outra imunidade existente é a religiosa. Né? A religiosa é que todo templo religioso, né, ele não tem a cobrança de impostos. Essa daí tá sem a tampa, filho. Ó, então é proibido, né, não pode instituir imposto sobre templos de qualquer culto, tá? Tal imunidade se aplica ao patrimônio, renda e serviço. Né? Então, ó, eu não vou cobrar imposto de renda. Oi, filha. O pessoal tá tendo aula, mano. Tal imunidade, então, ó, se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços ali a qual esse templo religioso tem. Então, não vou cobrar imposto de renda, não vou cobrar IPVA, IPTU, enfim, nenhum tipo de imposto é cobrado. Isso é a fim de proteger o direito fundamental dos indivíduos de exercer livremente suas convicções e permitir essas entidades, né, o exercício da fé, sem embaraços ao seu funcionamento, né? Isso diz respeito a que o Estado é laico. Então, eu tenho que deixar livre para os cidadãos, né, para as pessoas exercerem sua fé, tá? Não, filho, você não vai mexer. Por quê? Mas o pessoal...
Ó, imunidade dos partidos políticos, sindicatos, dos trabalhadores, entidades educacionais e assistenciais sem fim lucrativo, tá? Eles também possuem imunidade, então partidos políticos têm imunidade quanto a impostos, os sindicatos, né, entidades educacionais. Não é para mexer, Henrique. Eu não vou mexer, eu só vou ficar assim. Ó, deixa eu mostrar como. Ó, a finalidade da imunidade, então, para essas, né, esse tipo de atividade está condicionada, então, ao cumprimento de requisitos. Henrique, você está me atrapalhando. Condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecidos na legislação infraconstitucional, tá? É permitir que esses segmentos sociais, né? Porque qual que é a visão aqui? Tanto partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades que sejam assistenciais ou educacionais sem fins lucrativos, eles prezam, né? O foco deles é o social, é o segmento social, é auxiliar a sociedade, lidando, então, educação, né, gratuita, assistência social, o partido político, né, a criação de partidos, de políticos, a política, gente, ela tem por sua natureza, né, o seu foco principal é o atendimento aí à sociedade, é ter o cidadão aí, né, o político, ele representa o cidadão, então ele tem esse fundo social, né. Sindicato de trabalhador é a mesma coisa, né? Vai pelo social daquela categoria. E aí, essa isenção de impostos, essa imunidade, na verdade, né? Desculpa, de impostos, ela é para que esses segmentos sociais consigam desenvolver de uma maneira plena aí suas atividades. No caso de entidades educacionais e assistenciais, não as tributárias é uma forma de fomento à atividade que desempenham, né, por natureza. Tem que deveria ser prestada pelo ente estatal. Né? Então, a questão da educação, pessoal, ela é de obrigação, né, dos entes federados aí proporcionar. E se eu tenho ONG, se eu tenho né, organizações sem fins lucrativos que fazem esse serviço que deveria ser do Estado, eles devem ter algum tipo, né, de imunidade para que fomente aí esse tipo de atividade. Tá? Então, eu falei até agora, ó, de imunidade, não pode ser recíproca, não pode ser, então, cobrada de um ente para outro, ela não pode ser, ela tem imunidade nos tempos religiosos, imunidade de partidos políticos, sindicatos, escolas, né, e assistência social. Eu tenho também a imunidade tributária cultural, né, então fala sobre o fomento à cultura, né? Então, imunidade sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado para sua impressão. É um estímulo aí à questão da imprensa, da comunicação. Então, organizações que trabalham aí nesse tipo de atividade cultural, eles possuem, então, imunidade tributária. Se tais objetos fossem objetos de tributação na produção e comercialização, os cidadãos seriam demasiadamente onerados no custo de algo que lhes é assegurado enquanto direito social. Né? Então, é para fomento daquela atividade. E para que, né, a gente sabe que quando há muitos pagamentos de impostos, de tributos no geral, nas organizações, isso é repassado ao preço final do produto, daquele serviço. Então, quem é afetado com isso é o contribuinte. Né? Então, para que haja fomento à cultura, né, à comunicação, eu vou dar esse tipo de imunidade para fomentar. Outra imunidade é da música nacional, tá? Pessoal, esse daqui foi o último, a última imunidade tributária que foi acrescida aí na Constituição Federal. A gente pode perceber, ó, que ela é de 2013. Ela é a mais recente. Ela tem foco, então, para combater pirataria, né? Então, questão da música nacional, eles têm aí a questão de imunidade para que não fique também tão oneroso ao contribuinte, ao consumidor, enfim, a nós brasileiros, e que a gente consiga ter mais fácil acesso à cultura, né? E também à música. E dessa forma eu consigo diminuir aí os preços, tanto de áudio e vídeo, né, de músicas, e combato um pouco a pirataria,
A gente deixa de comprar pirata porque não está caro, né, a gente adquirir de maneiras legais uma música. Pessoal, dúvida quanto às imunidades? Podem falar. Não, professora. Esse conteúdo que eu trouxe hoje, gente, é curtinho mesmo, é pouquinho. Pessoal, Eu só queria passar para vocês, porque também eu vou pedir algumas coisas aqui para a prova. Né? Então, é isso. Fala, Henrique. pessoal, Ah, não, mas vou fazer uma revisão agora. então tira da gravação. Deixa eu Olha gravar. aqui, olha aqui, olha aqui. Lápis. Você tinha visto? O Henrique quer dar aula, gente. Não é isso. Não é isso? Tá bom. Eu vou fazer no Word, pessoal, e aí a gente conversa junto, né? Pessoal, então é o seguinte. Nossa prova vai ter prova com 10 questões, tá? 3 de tentativa. Ela vai acontecer, igual eu já falei no início, semana que vem. Né? Semana que vem a gente vai realizar a prova. E aí o que eu queria conversar com vocês agora é sobre o que vocês precisam focar aí os estudos de vocês, tá? Eu tô falando, gente, né, na prova, eu tô pedindo questões praticamente de todas as aulas, tá? Não tem nenhuma aula que não tenha algum conteúdo lá na prova. O que eu quero é dar uma enxugada, né, no conteúdo para vocês estudarem. Então, por exemplo, vamos lá na nossa aula 1. A nossa primeira aula, gente. A nossa primeira aula foi lá em sala de aula. Eu lembro que a gente conversou, falou um pouco sobre o que é o tributário, o direito tributário, o que rege aí o direito tributário, a relação entre contribuinte e ente federado. Né? Então, vai cair algumas coisas dessa primeira aula, desse primeiro tema? Sim. Né? Então, eu posso colocar assim para vocês. Vão lá verificar a questão do que é o direito tributário. O que é o direito tributário? O que é o tributo? Né? A introdução, gente, então, foi... Né, não sei se vocês se recordam, mas foi uma aula bem introdutória mesmo, só para passar para vocês alguns conceitos. Né? Então, dá uma repassada aí no que é o direito tributário, o que é o tributo, que vem a ser o tributo dentro do direito tributário. Eu posso pôr aqui aula. Eu vou pôr aula 2 e 3. Falei sobre tributos. Nessa aula, então, a gente falou sobre, vamos ver se vocês lembram, Sobre os 5 tipos de tributo. Vocês lembram quais são? Vamos tentar lembrar aí? São 5. 5, gente do céu. 5. E aí, gente, quais são os tipos de tributos? Eu fico falando em aula. Impostos, taxas, empréstimos, contribuições de melhoria e contribuições sociais? Pronto. Ai, meu Deus, contribuições de melhoria. Empréstimo compulsório. Pessoal, então os 5 tipos de tributos são os impostos. Lembram que imposto ele é um tipo de tributo não vinculado, porque ele não está vinculado exatamente a... por exemplo, né, o que eu até falei em aula, a gente paga o IPVA porque a gente possui um veículo, né, automotor. Mas não quer dizer que o preço que eu paguei ali naquele IPVA vai ser revertido aí para o comércio de carros, a indústria, o fomento ou a melhoria de vias públicas. Não, né? Não há, ele não é vinculado.
né, o imposto a determinada atividade. Aquele valor que está sendo arrecadado com os impostos, eles vão ser injetados ali nas necessidades que forem, né, primordiais ali no momento, tá? Então, o imposto é não vinculado. Eu tenho as taxas. Taxas, eu passei para vocês, né, a questão. Deixa eu até colocar aqui, ó. Os tipos de taxas. Taxas, eu tenho 2 tipos. Vocês lembram quais são? Fazer igual o Henrique. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quais são os tipos de taxa, gente? Não lembram? Taxa de serviço e de polícia? Poder polícia? Poder de polícia, né? E taxa de serviço, prestação de serviço. Tem esses 2 tipos, tá, gente? Então, eu pago uma determinada taxa porque eu vou ter uma contraprestação de um serviço. Então, ele é vinculado porque eu pago uma taxa para emitir um documento, um passaporte, por exemplo. Eu pago aquela taxa porque eu vou receber lá aquele produto, né, aquele passaporte. Então, eu pago uma taxa, sim, diferente de imposto, porque é vinculado à prestação de um serviço. Taxa de polícia, ou, por exemplo... No caso do serviço, pode ser o de lixo, de lixo, sim, taxa de lixo, água. sim. Então, tudo que for referente a uma contraprestação de um serviço, isso é uma taxa, tá? Por isso que é diferente de imposto. Taxa de polícia é a de policiamento, de fiscalização. Então, eu vou pagar uma taxa para um alvará de funcionamento, né? Enfim, eu tenho diversos tipos de alvarás e de fiscalizações. Por exemplo, fiscalização de vigilância sanitária. Esse tipo de fiscalização entra dentro da taxa de polícia, do poder de policiar. Né? Então, eu tenho esses 2 tipos de taxa. Tá? Isso é conteúdo que vai cair também. Então, eu falei de imposto, taxa, contribuição de melhoria. É quando, por exemplo, o município ou o estado, ou a União, que seja, faz alguma melhoria, constrói um metrô, e aquilo vai gerar uma melhoria nos imóveis. Então, eu faço uma cobrança de um tributo referente àquela melhoria. Empréstimo compulsório, né, é a situação quando algum ente federal, a União, né, faz um empréstimo aí com os seus contribuintes, né, um empréstimo compulsório, né, onde não há opção, né, ele é compulsório, ele é avisado, mas há a possibilidade desse empréstimo, depois ele é retornado aí para o contribuinte. Lembra que empréstimo compulsório só foi utilizado aí pelo plano contribuições especiais, não contribuições, os gados e os empresas pagam, a CID, a autonomia de determinados setores. Eu lembro que na aula que a gente comentou sobre o CID, eu dei um exemplo sobre, na época da greve dos caminhoneiros, eles queriam redução aí do diesel, né? Então, eu fiz uma redução aí, uma isenção no CID sobre os combustíveis, né? Então, são contribuições também, e é um tipo de tributo, tá? Em contribuições especiais entra também as questões de contribuições de conselho de classe, né? Então, as características, os tipos de tributos, então, eu quero que vocês se recordem, é que são essas 5. Né? Então, gente, dá uma retomada aí nessas questões aí dos tipos tributários, né? Dá uma relembrada aí nas características de cada um deles, tá? Tudo bem aqui, gente? Nessa aula 2 e 3, fecha a porta aqui. Aula 4 foi uma aula que a gente falou sobre os tratados e dentro dessa aula, pessoal, Professora, eu vou pedir para falhando. vocês se atentarem. Tá falhando? É minha internet, gente, não tá boa.
Tá dando até um aviso aqui. Deixa eu pôr um fone aqui. Tá? Pessoal, aula 4 foi uma aula que eu falei para vocês, principalmente sobre a pirâmide normativa. A pirâmide normativa... Gente, só um minuto. Gente, o Henrique tá fazendo muito barulho. Pessoal, aula 4, o que eu quero que vocês se atentem? A essa pirâmide normativa, né? Lembrem que nessa aula eu explico sobre como as leis brasileiras, elas estão dentro desse escalonamento normativo. Né? Escalonamento normativo, onde eu tenho essa pirâmide, onde no topo, né, a lei maior, que é a Constituição Federal, e tudo que vem, né, abaixo, elas se fundamentam nas suas de nível superior. Né? Por isso que ela é uma pirâmide. Eu tenho a Constituição aqui no topo, eu tenho as infraconstitucionais, eu tenho aqui as leis, né? Então, as leis que se fundamentam pela Constituição. E eu tenho as questões infralegais. Infralegais é o que está na base da pirâmide. Então, eu tenho juízes que colocam a lei em prática. Aqui dentro do infralegal, eu tenho os contratos, né, a qual eles vão exercer aí as questões legais. Então, tudo que está aqui no infralegal se fundamenta no infraconstitucional, que representam as leis. As leis também que estão dentro desse escalonamento infraconstitucional se fundamenta da Constituição. Né? Então, aula 4, gente, que foi Tratado de Legislação Tributária, eu quero que vocês se atentem à pirâmide normativa, como ela funciona, o que ela representa, tá bom? Então, nesse slide, eu falei de outros assuntos, mas eu vou cobrar de vocês a pirâmide normativa. Então, tá aqui, ó, aula 4, pirâmide normativa. Aula 5 fala de competências. É a última aula que a gente teve, né? O que são competências? Tá? Então, dá uma repassada. Tá? Tentem ter isso em mente. As competências, elas advêm aí da Constituição, é onde ela faz a divisão aí dos tributos, o que cabe a cada um tributar, né? Então, o que está dentro das responsabilidades do Estado, do município e da União. Então, a competência é isso, é o que eu posso, né? Com quais tributos eu posso trabalhar, né? Então, essas são as competências. A gente falou da diferença competência, diferença entre competência e capacidade tributária. Pessoal, só para vocês recordarem, competência, né, é o que cada ente possui de competência para trabalhar aí com os tributos. Capacidade é algo, ela está muito, a capacidade é a questão de cobrança de impostos e de arrecadação de impostos. É importante conhecer a diferença entre competência e capacidade, porque lembram quando a gente falava das características, né, das competências, que é a facultatividade, renunciabilidade, né, são 5. Eu não posso delegar a competência de algum tributo. Eu, como ente federado, eu não posso fazer uma delegação e falar assim,
olha, eu, Estado, não quero mais fazer a cobrança, trabalhar com o IPVA. Então, eu vou passar a competência para os municípios. Né? Isso não pode. Eu posso, em determinado momento, falar assim, vou passar, então, a capacidade tributária, que é a questão de cobrança e de arrecadação do imposto para o município. Mas a competência, ela é do Estado e ponto final. A competência para trabalhar, para isentar, majorar, para instituir o IPVA, ela é do Estado e ponto final. Pode passar para o município? Ele pode passar a capacidade, mas quem vai fazer todas as alterações, isenções, né, instituir ou não, é o Estado. Né? Então, existe essa diferença entre o que é competência tributária e o que é capacidade tributária. Né? Os dois não se confundem. Dentro das competências, pessoal, eu tenho as características. É o que eu acabei de falar agora. Características que são a indelegabilidade, a facultatividade, 5, né? A incaducabilidade, e irrenunciabilidade. Tá? Falei também na aula passada. As competências, então, possuem essas 5 características, né? Então, ela é indelegável. Eu não vou delegá-la, a minha competência, para outro ente, que é o que eu falei aqui da capacidade. Eu posso delegar a competência? Não, competência é indelegável. Eu posso delegar capacidade? Pode. Né? Então, por exemplo, questão de indelegabilidade. O ITR, Imposto Territorial Rural, ele é um imposto, pessoal, de competência dos estados. Só que os estados passam, então, essa capacidade tributária, delegam a capacidade tributária para os municípios. Tá? Então, ele não deixa de ser de competência do estado. Ele só tem a capacidade tributária delegada aí aos municípios. Tá? Então, competência indelegável. Ele é facultativo. Eu posso ou não trabalhar com aquele imposto, eu ente federado. Né? Então, por exemplo, eu até dei o exemplo nessa aula que a gente falava sobre o imposto de grandes fortunas. O imposto de grandes fortunas, ele está na Constituição Federal, ele é de competência da União, só que, como sendo facultativo, nunca na história aí, né, da Constituição foi cobrado esse imposto sobre grandes fortunas. Né? Não que ele não existe, ele existe, mas ele é como sendo, né, de característica facultativa, optou-se por não cobrar. Né? Então, é facultativo. Incaducabilidade, então, vamos, por exemplo, o imposto de grandes fortunas. Então, vamos supor que a partir do ano que vem comece a União a cobrar um tributo sobre grandes fortunas, um imposto sobre grandes fortunas. Aí os proprietários aí de grandes fortunas vão falar assim, não, porque isso nunca foi cobrado, né? É inconstitucional. Não é constitucional, está lá na Constituição. E eu tenho a questão da incaducabilidade. Se eu nunca cobrei, não é porque agora eu vou começar a cobrar, né, que eu estou errado. Não. Né? Ele é incaducável. Ele existe e ele sempre existirá. Cabe ao ente federado cobrar ou não. Né? Então, tem essa questão da incaducabilidade. Inalterabilidade, né? Ele é inalterável, eu não posso fazer nenhum tipo de alteração dentro deste tributo, né? Dentro do que está dentro das minhas possibilidades. E ele não é irrenunciável. Eu, Estado, vou falar assim, não quero mais trabalhar com, ter a competência aí para com o imposto de veículos automotores, o PVA. Né? Eu posso, de maneira facultativa, não cobrar, mas nunca ele não pode renunciar este tributo. Tá, gente? Tudo bem até aqui?
Sim, senhora. Falando ainda sobre a classificação, temos também 5. Privativa, comum, residual, cumulativa e extraordinária. Classificação dos tributos, né, das competências. As competências, elas são privativas, tá? Cada ente federado possui, dentro dos seus, né, principalmente em impostos, a questão privativa, né? O IPVA, ele é privativo e ele é somente cobrado pelo Estado. Para, Henrique. Né? Então, ele é privativo, ele é único do Estado. Não pode um ente federado cobrar o mesmo imposto. Né? Então, ele é privativo. Existem situações que ele é classificado como comum. Por exemplo, pessoal, né, eu posso, falando daquele tipo de tributo, ó, contribuições de melhoria. Ele é um tipo de tributo. Mas ele é de classificação aí, ó, comum. Né? Porque a contribuição de melhoria é quando há uma melhoria ali na região. Há uma obra, construção de um estádio, né? Enfim, há uma obra pública que vai valorizar o meu imóvel. Se foi o município que arcou aí com as despesas para a construção daquela obra, então é de competência do município cobrar aquele tributo. Agora, se foi o Estado, é competência do Estado. Ah, foi a União, então é de competência da União fazer a cobrança. Então, existem tributos que são de classificação privativa ou comum também, tá? Tem a residual, né? Não pode ser cobrado de maneira, né, os mesmos entes cobrarem cumulativo. Desculpa, o residual, gente, é a criação de um novo imposto, né, de um novo tributo. Ele segue várias aí limitações, né, mas há possibilidade. Cumulativa, né, não pode ser cumulativo de vários tributos ter o mesmo fato gerador. E a extraordinária por exemplo, o imposto extraordinário de guerra, né, onde somente a União tem essa possibilidade, né, de instituir um novo imposto, só que ele tem que ser, né, em momentos extraordinários, né, que a gente nunca quer passar de guerra. Então, União, mas somente em caso de guerra mesmo. Tá? Então, eu tenho essa classificação também. Escola 5, tá, gente? Imunidade, tá? Os tipos de imunidades. Só. Tudo bem? Só tudo isso. Só tudo isso mesmo. É de tudo um pouquinho que a gente conversou, né? Eu vou salvar esse arquivo, aí eu mando para vocês, tá? Aí vai ser isso que a senhora escreveu aqui. Oi? Pessoal, lembrando que é uma prova com consulta. Então, assim... Pronto, não tá dando para te ouvir. Pessoal, eu acho que eu caí, né? Eu não estava ouvindo a senhora. A minha internet deu um aviso aqui.
É isso, gente. O que eu tava falando quando me cortou é a prova de vocês, ela vai ser uma prova com consulta, claro, né? Vocês estão com todo o material aí na mão. Eu já estou passando para vocês mais ou menos o que vai cair, porque já dá uma lida naquilo, para não chegar no dia da prova vocês ficarem falando, nossa, eu acho que eu sei que falou isso em algum lugar, e aí ficar procurando. Né? Então já deixo o material separado, já dá uma estudada para conseguir fazer rapidinho a prova, tá? Igual eu falei, não estou fazendo questões longas, tem bastante questão de múltipla escolha, né? Então dá para vocês realizarem aí tranquilamente. E se conseguir fazer no horário de aula, eu particularmente acho melhor. Mas quem não consegue, faz depois. Ok? Você vai mandar a prova aqui, ó. Então, é assim, gente, a prova, eu vou gerar um link, igual eu fiz hoje, né, da atividade. Uhum. Eu não sei, eu vou colocar para vocês lá na aula 1, na sessão 1, unidade 1, sessão 1. Vou colocar lá. E aí, quando eu tiver essa prova, eu já coloco lá para vocês. Eu acredito que vocês vão conseguir acessar, pegar esse link. Eu quero ver se eu mando para vocês, não no dia, mas até antes. Eu quero ver se eu mando para vocês o link, né? A orientação que a gente tem recebido é isso, é deixar o link lá na unidade 1, sessão 1, e só que ele só vai estar disponível para vocês conseguirem visualizá-lo, né, às 18 horas do dia 22. Eu vou colocar lá nas configurações do formulário. Então, eu vou mandar para vocês com antecedência, mas vocês só vão conseguir ver depois das 18. Tá bom. Tá bom, gente? Mais dúvidas? Não. Não, só na hora da prova, só. Não, professora.